Pai do Senhor, vamos meditar num texto bem conhecido, se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5. Vamos voltar os nossos olhos para o versículo de número 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Vamos ler. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta de seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus, afirmando-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. É um texto bem conhecido, escrito por João Marcos, capítulo de número 5, é o que nós lemos, glória a Deus. Este é um intervalo de um milagre que já iria acontecer ali na vida da filha de Jairo. É interessante que Jesus está indo em direção à casa de Jairo, porque aquele homem tinha pedido que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. É um homem importante daquele lugar onde Jesus estava, e ele não dá interesse para o seu título. Talvez ele fosse ali o representante, o pastor daquela sinagoga, mas ele esquece toda a lei e se prostra e vai adorar. Quando ele se prostra, ele está adorando. Glória a Deus. E os judeus, eles não adoravam a ninguém que não fosse a Deus. Mas como Jesus é Deus, ele entende isso e ele vai logo se prostrando aos pés e vai adorando. E ele pede que Jesus vá até a sua casa. Jesus, então, vai até a sua casa, e nesse intervalo é exatamente esse o texto a qual nós vamos ler. É interessante que a filha de Jairo, glória a Deus, está uma jovem, está à beira da morte. Mas o interessante é que neste caminho, talvez ali, eles na praia em direção, todo mundo seguindo Jesus, e de repente aquele homem importante vai ter que esperar, porque neste momento uma mulher que sofria há 12 anos, ela vai ter uma atitude de invadir aquela multidão. Imagine uma pessoa que perde sangue há 12 anos, gasta todos os seus recursos procurando sarar aquela hemorragia que ela tem. E a lei em Levítico, no capítulo de número 15, eles tinham a mulher, nos períodos comuns que as mulheres têm todos os meses, quando elas estavam nesse tempo, elas tinham que ser
afastadas, elas eram tidas como impura. Então imagine o tempo em que esta mulher, durante 12 anos, ela fica afastada. Talvez no começo aquela mulher, talvez não, logo eu vou voltar ao meu convívio. E a lei vai dizer que tudo que ela tocasse era tido como impura. Se ela se deitasse numa cama, aquela cama tinha que ser tocado fogo. Onde ela tocasse, aquilo era considerada como impuro. Ela era afastada totalmente do convívio social. Ela não podia estar ali no meio daquela multidão. Mas o texto que nós lemos no versículo de Números 27, se você puder deixar sua Bíblia aberta, vai dizer: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Ela sofreu por muito tempo. Foi 12 anos, não é 12 dias. São 12 anos de afastamento, de separação. Ela está longe da sua família. Se ela tivesse marido, ela não podia mais estar com seu marido. Se ela tivesse uma filha, ela não podia agarrar, abraçar aquela filha, tocar aquela filha, colocar a filha nos braços, porque tudo que ela tocasse era considerado como impuro. Glória a Deus. Ela estava totalmente afastada. Ela vivia nas cidades que se designavam para as pessoas que eram leprosas, que eram doentes. Mas ela ouviu falar de Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir. Jesus estava ali. Então, ela vai naquele aglomerado de pessoas e ela consegue. Imagine uma pessoa doente há 12 anos, eu imagino que ela estava muito fraca, mas ela pega ali aquelas suas últimas forças e vai ao encontro de Jesus. Ela só ouviu falar e ela acreditou naquilo que ela ouvia falar sobre Jesus, que por onde ele passava, ele deixava um rastro de milagres. Por onde ele entrava, na casa que ele entrasse, tinha milagre, porque era Jesus, o Filho de Deus. Então, no versículo 28, ela vai dizer consigo mesmo. Não foi ninguém que disse para ela. Ela diz: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Esta era a fé daquela mulher. E o interessante é que ela consegue se desvencilhar ali de toda aquela multidão com muito esforço, glória a Deus, e ela consegue tocar. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que no mesmo instante, foi só um toque em Jesus Cristo. Naquele mesmo instante, o sangramento começou a ser estancado. Todo o dinheiro que ela tinha, todo o recurso que ela tinha, não serviu para curar a dor daquela mulher. Mas por ela ouvir falar de Jesus, por ela ter uma atitude de ir até Jesus e tocar em Jesus, naquele mesmo instante, ela foi curada. E o interessante é que no meio de uma multidão, todo mundo pegava em Jesus, tocava em Jesus, afastava, empurrava Jesus para um lado e para o outro. E logo naquele mesmo momento em que ele estava ali se encaminhando para a casa daquele homem importante, Jesus para imediatamente. Glória a Deus, ele está indo atender alguém que é muito importante. Jairo era importante naquele lugar, mas alguém sem menor importância. Glória a Deus. O nosso Jesus é maravilhoso. Ele para. Glória a Deus. Consegue perceber o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele não dá importância para os cargos, ele não dá importância para quem é mais importante, é menos importante, porque ele amou a todos. Ele para. É como se Jesus estivesse indo em direção à casa de um governador, como se Jesus estivesse indo em direção à casa do presidente, de um ministro, sei lá, de um empresário, de alguém muito importante.
importante. E de repente algum mendigo vem pelo meio da rua e toca nele. Consegue perceber a importância de Jesus paralisando, dizendo: olha, presidente, olha, governador, espera só um momentinho aí, porque alguém me tocou. Glória a Deus. Não tem ninguém mais ou menos importante para Jesus. Simplesmente ele para e pergunta, ele quer saber. Glória a Deus. É lógico, Jesus, sendo Deus, sabia quem havia tocado, mas ele percebe o tamanho da fé daquela mulher e ele vai perguntar para os seus discípulos: quem foi que me tocou? Agora eu quero saber, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aquele mesmo poder que ele entrega em Lucas capítulo 10, versículo 19, quando ele diz para os discípulos o seguinte: eis que vos dou poder. Esta palavra que está escrita aqui no grego tem o mesmo significado daquela palavrinha lá de Lucas 19. Ele está entregando poder para os discípulos. Aquele poder que ele entrega é aquele mesmo poder que sai dele por uma atitude de fé daquela mulher. Alguém me tocou, de mim saiu poder. Aquele poder curou aquela mulher. Aquele mesmo poder que ele nos dá, que ele entrega para os seus discípulos e que ele entrega para nós também. Você que é servo de Deus, você tem este poder porque Jesus te deu este poder. Agora, Jesus não tinha dado ainda este poder para esta mulher, mas pelo esforço dela, pela dedicação dela, pela fé dela, porque ela colocou dentro do coração dela: se eu ao menos tocar em Jesus, eu serei curada. Glória a Deus. Paulo diz aos Coríntios, segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós não vamos vencer uma luta, uma dificuldade, uma aflição com a força que tem o nosso braço, que tem a nossa própria inteligência. Ele vai prosseguir e vai dizer que elas são poderosas. Olha aí o poder. Elas são poderosas em quem? Elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades. E nós vamos vencer como? Tendo este poder, tendo esta virtude que nós podemos tirar de Jesus. Devemos tocar em Jesus. Como é que nós tocamos em Jesus? Nas nossas orações, nas nossas meditações na palavra de Jesus, porque Ele é a palavra. Glória a Deus. Nós temos que ter esta consciência de que nós temos que tocar em Jesus. Desvencilhar ali o aglomerado de ideias, de aflições, de tribulações, de coisas que passam no nosso dia a dia, de informações ruins, sair, afastar, tirar isso do nosso meio. Peraí, afasta aqui um pouquinho, eu não quero ouvir isso hoje. Eu quero tocar nele, eu quero pegar nele, eu quero sentir ele, eu quero sentir este poder que tem nele. Quero colocar este poder na minha vida. Com este poder, nós poderemos destruir toda e qualquer fortaleza, pensamento contrário, aflição, depressão, angústia, preocupação. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Tire poder de Jesus para a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. A história não acabou. Glória a Deus. Assim como Ele curou aquela pessoa menos importante, Ele chegou até a casa de Jairo.
e ressuscitou a filha dele. Mas primeiro ele precisou curar alguém que estava com 12 anos. Podemos dizer, uma mulher mais velha foi curada antes. Depois ele ressuscitou uma mulher mais nova. Jesus vai curar esta geração nova que nós temos. Vão ser mulheres de Deus, com poder, com ousadia. Mas primeiro ele quer curar as mais antigas. Ele curou as mulheres, a mulher mais antiga primeiro, podemos dizer assim, e depois seguiu adiante e curou aquela mulher mais nova. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus te abençoe, que você possa tirar poder dele, em nome de Jesus. Por onde ele passou, teve milagre. Pega nele, toca nele, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.